Oi, gente, namastê, seja bem-vindo ao Gayatri Astrologia Védica e ao Gauri Astrologia Védica. Hoje, meu nome é Krishuka, eu sou astróloga aqui. Faço leituras de mapa, tanto o mapa natal, o mapa do ano e também questões particulares e a parte. Eu moro na Índia aqui há 3 anos e também ensino astrologia védica para as pessoas que querem entender a astrologia védica cada vez mais e fazer através do estudo da própria biografia, né? Então, estudando a sua biografia, a sua história, as suas datas, os seus momentos importantes, para você, usando o conhecimento da astrologia védica, né, delinear a sua biografia e entender cada vez mais sobre a sua própria história. Bom, hoje eu vim aqui falar, essa pergunta apareceu umas 2, 3 semanas atrás, alguém estava me perguntando, Cris, mas eu ouvi alguns astrólogos védicos, eu ouvi falar que quando a gente abre o mapa, né, e aí a gente vê certas situações lá, essas situações meio que nos delineam, é como se você ficasse sem opção, aquilo lá te restringe, né? Então, a leitura do mapa deixaria você num processo onde, ao invés de aquele processo te levar a uma abertura, aquele processo fala, não, então você só pode ir até aqui. Essa era a questão que a pessoa estava me apresentando. E aí, na hora mesmo, eu me lembrei muito da primeira coisa que eu falo quando eu faço uma leitura, quando a pessoa está, né, tá vindo para uma primeira leitura astrológica, védica. E a primeira coisa que é importante deixar claro aqui é que a astrologia védica, ela é um estudo que provém dos Vedas. Né? Então, para quem nunca ouviu falar dos Vedas, os Vedas é um conhecimento antigo aqui da Índia, dado há muitos e muitos anos, que vem sendo transmitido oralmente, e aí tem várias linhagens, e aí dos Vedas nasceu o conhecimento, na verdade eu acho que é o mais antigo dos Vedas, esse conhecimento, nasceu o que a gente chama de Jyotish, que é uma palavra em sânscrito, que significa o estudo da luz, e aí é o estudo da astrologia védica, né? Então, quando a gente, e até eu tenho um vídeo aqui falando, né, da diferença entre a astrologia védica e a astrologia ocidental, e eu sempre deixo claro que ambas têm a sua legitimidade, têm a sua importância como conhecimento, e aí varia muito de qual tipo de conhecimento a pessoa quer acessar. É a mesma história de você falar que você se sente bem com o médico alopático e não se sente bem com o médico homeopático, e por aí vamos, em termos de opção. Então, o que acontece quando, eu sempre falo, quando eu abro um mapa, quando eu começo a estudar o mapa, o meu próprio mapa e o mapa de uma pessoa, o que eu estou observando? Eu estou observando os karmas que essa pessoa veio viver nessa vida. Não todos os karmas, porque a gente não vai viver todos os karmas que a gente tem para viver numa vida só. A gente está recebendo aí no máximo, nem chega a 20%, mas vamos para arredondar, colocar 20%. E aí cada karma tem alguns termos técnicos. Mas eu não vou entrar aqui em termos técnicos porque a função não é trazer uma parte mais técnica da astrologia védica, mas trazer uma parte mais de entendimento. Então aí, o que a gente entende por karma? Karma é uma experiência, né? É o resultado. Vou mudar a sentença. Karma é o resultado de ações que eu fiz em vidas passadas. Então, para cada ação que você fez, você gerou certos resultados. Esses resultados foram sendo mapeados, né? A gente fala que tem Ganesha nos olhando, né? Chitragupta, o contador que faz a contabilidade dos nossos karmas. Então, a cada ação, desde as mais simples até as mais complexas, e aí a gente tem várias formas de dividir os karmas. Nós vamos colocar tudo de uma forma mais simples. Então, a gente gera um monte de karmas, resultados das nossas ações, e aí, quando a gente reencarna, sim, e aí Vedas, astrologia védica, Vedanta, Ayurveda ou qualquer conhecimento mantra shastra proveniente dos Vedas tem como base a reencarnação. Então, quando a pessoa nasce, não é que os planetas estão punindo
ou castigando. Os planetas são marcos, são indicações de quais karmas, ou seja, de quais experiências essa pessoa vai vivenciar nessa vida. E, obviamente, o karma é uma experiência que precisa ser vivenciada e ela tem um tempo que, quando ela começa e quando ela provavelmente vai terminar. Né? Eu falo que as regências, né, os tempos na astrologia védica, ou quando os planetas estão transitando lá no céu, eles são como as estações aqui que a gente vive na Terra. Então, se, por exemplo, tá calor, se tá verão, quando vai vir o outono, a gente não sai de uma temperatura como aqui no caso da Índia de 45 graus, na região que eu moro a gente chega a 6 graus. Então, você não sai de um dia para o outro de 45 para 6, mas a temperatura começa a cair gradativamente, então a gente vai passando por essas transições e nuances dos trânsitos dos planetas que vão fazendo, ou melhor, não fazendo, que vão mostrando pra gente quando as histórias kármicas, nossas histórias, sejam elas experiências bacanas, né? Por exemplo, a gente tem pessoas que eu leio o mapa que elas não têm problema para arranjar emprego, elas, né, saem de um emprego, ou já estão no emprego, já pulam para outro, ou elas não têm problema de dinheiro, né? O dinheiro de alguma forma sempre entra. Essas são, ou então tem uma mãe, né? Tem um pai, ou uma família, ou um parceiro que traz uma experiência muito gostosa para ela, né? São karmas positivos. Então a gente também vive os karmas positivos. Mas a gente também vai viver os karmas negativos, os difíceis, né? Onde, né? E por que a gente precisa viver? Porque de alguma forma a gente causou toda uma situação, seja ela experiência negativa ou positiva, e aí fica esse saldo, né, de coisas boas ou coisas difíceis, e aí o saldo precisa ir para o zero, né? Precisa ser zerado. Então o karma precisa ser zerado. Por isso que, pela perspectiva espiritual, e aqui eu estou falando de espiritualidade, em termos de consciência, de buscar ir para um lugar melhor, em termos de caráter e valores, eu sempre recomendo que os karmas sejam vivenciados para que você vá zerando essas possibilidades, essas questões que você está vivendo, sejam elas positivas ou negativas, e aí, de alguma forma, você vai voltando para o estado neutro, que é o nosso estado, né? A gente, quanto mais espiritualidade você aprende, né? Ou você está indo, seja lá qual for o seu caminho espiritual, a gente está querendo sempre caminhar para um estado neutro, onde a gente está sempre bem, né? Então, quando eu abro o mapa de uma pessoa, né? E geralmente, quando as pessoas me procuram, ninguém me procura e fala: ai, Cris, eu tô tendo uma experiência muito boa com meu marido, eu tô tendo uma experiência boa com a minha carreira, eu tô ganhando bem, eu tô tendo uma experiência boa lá na parte de casa ou de aquisição de terra. Geralmente as pessoas me procuram quando essas experiências não estão sendo fáceis. Por quê? Ou porque ela tentou de tudo e nada está funcionando, né? Ou porque ela também quer ter uma compreensão desse processo, né? Por que esse processo acontece e eu tento da direita, eu tento da esquerda e aquilo não se resolve? Ou pelo menos não se resolve da forma como eu quero, no tempo como eu quero e da maneira como eu quero. Então, quando eu estou abrindo esse mapa, eu estou vendo a sua linha de largada. Então, nós temos 12 casas na astrologia védica que a gente estuda, cada casa vão ter certos temas. Então, a primeira casa a gente está falando de corpo, de inteligência, de também personalidade. Segunda casa eu estou falando de dinheiro, de fala, de família. Terceira casa eu estou falando de irmão, de coragem, né? De vontade de correr atrás das coisas. Então, cada casa vai ter assuntos pertinentes à sua vida. São 12 casas. E aí, de acordo com a disposição dos seus planetas, se você tem um planeta positivo, que está de uma forma positiva lá, se você tem um planeta que está trazendo uma energia difícil, uma energia maléfica, a gente vai entendendo as experiências, ou seja, os karmas que você vai vivenciar em certos tempos durante a sua vida. Mas isso é a sua linha de largada. Ou seja, você vai nascer com um pai ABC, você vai nascer com uma mãe desse jeito, com um pai daquele jeito, você vai ter a possibilidade de se
relacionar com parceiros que vêm com certas qualidades ou certos defeitos ou certas questões difíceis, você vai experienciar trabalho dessa forma, você vai... Essa é da onde você parte. Por que é da onde você parte? Porque aquele mapa está mostrando que ao você ter feito isso com os seus, né, relações materna, ou relações paternas, ou relações de família, ou relações de carreira, ou com a sua espiritualidade, ou então com a sua questão de cuidado com o próprio corpo, tudo isso tem uma linha de partida que é apresentada no mapa. Agora, a partir do momento que eu entendo aonde a minha linha de partida tá, por isso que cada pessoa tem uma linha de partida diferente. Por isso que, de repente, eu tenho uma experiência difícil com meu pai, mas o vizinho do lado tem uma experiência incrível com o pai dele. Por isso que, de repente, a minha família tem facilidade para acumular dinheiro, mas o vizinho do lado, apesar de ganhar muito bem, ele não consegue guardar. Né? Porque aí existem 3 casas onde a gente vê a questão financeira. Uma onde a gente ganha, uma onde a gente gasta e uma onde a gente guarda. E cada uma tem o seu karma diferente. Então, gente, quando eu entendo a minha linha de largada, e aí eu entendo, por exemplo, que eu tenho um processo muito legal com os meus filhos. Então, na hora que eu tenho os meus filhos, eu me divirto, é uma relação leve. Eu tô falando da relação, né? Não do trabalho. Então, a coisa flui. Mas aí, de repente, eu vejo que na saúde eu tenho questões difíceis, né? Então, a minha saúde vem com questões kármicas difíceis. E aí, então, eu vou ter que lidar com essas questões, porque o que eu falo muito na leitura? Que, na verdade, a gente está aprendendo a fazer uma grande administração do nosso processo. Porque aonde eu estou fluindo, onde eu tenho onde eu tenho boas indicações, onde eu tenho boas positividades, essas histórias vão fluir para mim com facilidade. Eu não preciso fazer força, né? Por quê? Porque a experiência é agradável. Então, curte e até de repente amplia aquilo. Entende que durante esse momento, essa fase, essa experiência vai ser agradável. Mas eu também vou ter experiências difíceis, e aí aonde eu tenho experiências difíceis, se mostram, né? A gente consegue ver da forma como ela se apresenta, em relações aos assuntos que ela se apresenta. E aí, então, a gente tem que entender que por mais que eu tente, eu tenha uma energia incrível, eu faça todos os, né, o pessoal fala, esqueci o nome agora, daqueles mapas, né, onde eu visualizo, mapas de visualização, ou eu faça tudo que eu quero, aquele assunto tem questões que estão encalacradas, estão difíceis. E por elas estarem difíceis, não é que às vezes eu estou colocando lá muita energia, então eu tenho que entender e fazer uma administração para que essa dificuldade comece a ficar mais leve para mim ou mais administrável. Então, se eu tenho uma saúde mais debilitada, karmicamente falando, né? Eu cheguei aqui, né? Tem pessoas que têm saúde que pode, né? Pode vir 10 Covids e não fica doente. A pessoa fala, nossa, né? Mas tá tudo ali karmicamente no mapa. Agora, né? Se eu tenho uma condição que é muito mais complicada, então eu tenho que tomar ações para ajudar aquela complicação fluir melhor. Então, por exemplo, às vezes a gente vê, muitas vezes eu pego questões de pessoas com digestão, muito problema de digestão no mapa, que é por acaso casa 6, né? Então você vê lá questões de digestão. Então, se eu já sei que karmicamente eu tenho problemas de digestão, eu tenho que fazer um trabalho de rotina. E aí eu recomendo o Ayurveda, né? Então, o Ayurveda que trabalha com rotinas, que também é um estudo que provém dos Vedas, e aí você entende que se você tiver uma rotina de alimentação, de sono, de descanso, a sua digestão que já vem com dificuldade, ela vai ser potencializada para ter menos dificuldade. E aí, quem sabe, eu consiga viver com muito pouca dificuldade naquele processo, né? Então, gente, não é que na verdade, até no meu próprio processo interno, né? A astrologia védica foi um grande marco libertador na minha vida, porque a partir do momento que eu entendi aonde as coisas
ficam difíceis, aonde as coisas não fluem, primeiro eu abracei a situação e falei, poxa, né? Se é para ser uma experiência difícil, não tem como, por mais que eu coloque toda a energia incrível do mundo, aquilo não vai se desenvolver com a mesma, né? Se eu vamos imaginar, se eu coloco 10 galões de energia lá, não vai fluir com 10 galões de flow. Né? Às vezes vai com um. Fala, nossa, que cansaço. Por quê? Porque aquela experiência, ela tem que ser vivida de uma forma difícil. Então, eu abraço esse processo difícil, eu entendo que esse assunto na minha vida é um assunto mais difícil, que está mais obstruído, e a partir daí eu falo, bom, se eu tenho que lidar com essas questões difíceis, o que é que eu posso fazer dentro de mim? Porque não está aqui fora. A solução não está aqui fora. Então, o que eu posso fazer dentro de mim para que essa situação fique menos difícil? E isso a gente, né? O yoga também, que vem dos Vedas, a gente fala muito disso, né? Asana. O que é asana? É achar conforto. Mas quem já praticou yoga sabe que o tempo todo as posturas colocam a gente em diferentes níveis de desconforto. Porque aí, no desconforto, a gente precisa aprender e achar conforto. Então, quando a gente está frente, né, a uma situação que a gente tem obstáculos, né, em relação àquele assunto na sua vida, porque todo mundo, a não ser que você tenha tido vidas passadas onde você realmente fez um trabalho espiritual muito intenso, e aí nessa vida você veio com muitas questões liberadas, né? Mas, enfim, a ideia de abrir o mapa é entender profundamente o seu processo com as suas histórias, com as suas questões aqui na vida. Então, tem pessoas, eu tenho mapas onde as pessoas estão enfrentando problemas de dinheiro, tem pessoas que estão enfrentando problemas na justiça, tem pessoas que estão enfrentando problemas, muito das pessoas que me procuram tem questões de problemas de relacionamento. Também tem pessoas que têm certos problemas, mas estão sabendo lidar com eles e aí querem entender um pouco melhor. Então, eu acho que quando a gente, né, tem a possibilidade de ter o nosso próprio mapa, a nossa história estudada e karmicamente falando, começar a entender aonde os entraves, né, estão na nossa vida e aonde as coisas estão se soltando mais. E aí, então, a gente pode direcionar o nosso foco e também aprender como lidar com as questões que estão mais difíceis, né? Como que eu posso entrar no meu processo difícil e saber que esse processo difícil tem que ser vivido, mas ao mesmo tempo eu tenho que achar uma forma de, né? Eu sempre falo, não que você não, né? De repente você está vivendo uma relação difícil com alguém, seja sua mãe, seu pai, seu filho, seu parceiro, né? A gente no mapa de carreira a gente vê até a relação com o chefe, por exemplo, né? Tem pessoas que têm relações com o chefe muito difíceis, né? Onde os chefes, na grande maioria, vão ser pessoas difíceis, vão trazer questões difíceis, né? Vão criar entraves, obstáculos na sua vida. Então, quando a gente tem essas relações, né, certas relações que trazem mais dificuldade para a gente, então como que a gente administra? Fala, ai, Cris, mas posso cortar essa relação? Então, né, enfim, e vou não falar mais com a pessoa, vou cortar a relação. Isso tudo é o que a gente chama de livre-arbítrio. Então, o que você vai viver aqui, né, a sua história, como ela vai se desenrolar, não está na sua mão. Na verdade, né, o que eu gosto, o que eu entendo muito é que se você fez essas ações lá atrás de alguma forma, você está colhendo elas agora. Então, de alguma forma, eu entendo que a gente está o tempo todo construindo as nossas próprias vidas, mas a gente não está construindo nessa vida, a gente construiu em vidas passadas. Então, o que você está vivendo aqui é uma arquitetura divina que você viveu, que você construiu nas suas vidas passadas.
Então você fez certas ações e aí gerou certos resultados e aí você está vivendo esses resultados nessa vida agora. Porém, se você agora está recebendo esses resultados, né, e não é assim, não está no seu controle, né? Por exemplo, eu vou dar eu, por exemplo, perdi meu pai aos 11 anos de idade. E tive outra, né? Eu passei por 2 afogamentos na minha vida. Então, assim, são coisas que, né? Não fui eu que escolhi passar por isso, né? Não tá no meu controle, eu quero, não quero passar. Então, eu passei por essas questões. Mas o que você vai fazer, o que eu fiz, né, com a perda do meu pai, ou com as experiências que eu passei, né, né, das questões difíceis de passar por, né, a questão de afogamento, enfim, isso é um livre-arbítrio meu. Então, o que eu vou fazer com essa experiência é meu. Agora, eu posso tornar né, após a experiência de ter perdido meu pai, eu posso tomar um caminho mais duro, mais negativo, né? De repente me revoltar com o processo, ou então justificar que a perda do meu pai muito nova fez com que eu escolhesse e corresse atrás de certas situações, ou eu pego esse processo que eu vivi, né? E faço dele espiritualmente, dentro da minha história, um lugar melhor, né? Então, hoje eu tenho muito lugar de escuta e compreendo, não diria compreendo na sua totalidade, a dor de outras pessoas que perdem, né? E hoje eu valorizo muito mais a vida, o presente, a possibilidade de estar com uma pessoa justamente pelo meu processo de perda. Então, o meu processo de perda me levou para um lugar de apreciação da vida, me levou para um lugar de empatia com a dor do outro, ou então com o sofrimento de perda do outro, né, que eu acesso com tranquilidade, porque esse processo, quando eu entendi a minha perda e vivi a minha perda, eu fui para um lugar melhor nessa questão. Então, a leitura do mapa é muito sobre isso, é administrar, entender as suas linhas de partida, de cada situação da sua vida, dos assuntos da sua vida. A partir daí eu tenho um entendimento de onde as coisas realmente ficam mais difíceis e onde as coisas realmente fluem, né? E a gente já tem uma ideia. Quando a gente vai conversando no mapa, não é, a não ser que seja, né, uma pessoa muito nova, como às vezes eu faço mapa de crianças ou de bebês, e aí obviamente a pessoa ainda vai viver essas situações, mas quando eu faço mapas de pessoas que têm pelo menos 20 para cima, né, e quanto mais tiver, ela já sabe, talvez ela não reconheça o processo inteiro, ainda está faltando um reconhecimento, mas de alguma forma ela já passou pelas situações. Então já é de algum conhecimento, né? O quanto esse conhecimento realmente está acontecendo, é aí que mora a questão. Então a gente faz esse grande mapeamento, esse grande autoconhecimento interno, e a partir daí a gente começa a ter, né? Aí vai depender muito da sua questão espiritual, da sua espiritualidade na vida, e eu não estou falando de religiosidade, que é diferente espiritualidade e religião, né? São conceitos diferentes, e o quanto você quer buscar esse lugar melhor em todas as situações da sua vida, sejam elas nas benéficas, sejam elas nas difíceis. Então, eu acho que o mapa, essa clareza do mapa, eu acho que é impagável. Né? Falo por experiência pessoal, minha Wagner, mas você é astróloga, assim, né? Como falar, casa de ver, né? Eu falar da minha própria experiência. Mas eu sempre gosto de trazer algo concreto e muito, né? Eu ouço muito isso depois, nossa, Cris, trouxe uma clareza do processo, trouxe um entendimento do processo. E aí, tem muitas pessoas que voltam para continuar fazendo leituras, sejam de mapas de ano, e elas falam, nossa, Cris, eu já entendi como que isso flui, eu já entendi como que essa história está se desenrolando, e eu tô achando lugares mais confortáveis, eu tô sabendo lidar melhor com essa situação. Então, é isso, é achar o conforto no que talvez ou realmente esteja te dando desconforto, à luz de uma espiritualidade idônea, honesta e saudável. Gente? Então, eu convido vocês, seja você querendo vir fazer agendar a leitura do seu mapa,
seja você querendo estudar o seu mapa. Tem muita gente que acaba desenvolvendo ou vem com muita vontade de estudar astrologia, e também isso está no mapa, gente. A astrologia não entra na sua vida, nada na sua vida entra por entrar. Tudo na vida da gente tem um empurrãozinho, ou então tem um elefante caindo em cima da gente lá no mapa, né? Então, quando eu vejo a pessoa, não é à toa que ela tá vindo falar agora, né? Agora é o momento, agora ela tá pronta para ouvir, ou agora ela tá pronta para fazer isso, ou agora esse entendimento tá lá onde tem que estar, no tempo certo, na experiência certa. Então, eu espero que de alguma forma tenha trazido aí um pouquinho de entendimento mais sobre esse processo da leitura do mapa, da astrologia védica, e também se você quiser vir a estudar, a gente tá aqui. Dânia vai.